E a gente começa o jornal hoje falando de um assunto absolutamente importante do noticiário internacional, mas claro que reflete no mundo inteiro e também aqui no Brasil. As eleições na França, né? Teremos segundo turno na França entre o atual presidente Emmanuel Macron, candidato do centro, e a candidata de extrema-direita Marine Le Pen. O Macron ficou com aproximadamente 28% dos votos no primeiro turno, a Le Pen aproximadamente 23% dos votos. Teremos, portanto, a reedição das eleições de 2017, do segundo turno de 2017. Naquela oportunidade, o presidente Emmanuel Macron, no segundo turno, teve mais de 60% dos votos e derrotou a direitista Marine Le Pen. A gente vai saber agora, vai tentar saber a partir de agora, se esse cenário vai se repetir, se é o cenário mais provável agora em 2022. E para ajudar a gente a desvendar esse mistério e entender as eleições na França, a gente conversa agora aqui na Band News FM com o professor de Política Internacional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Velasco. Professor Velasco, muito obrigado por atender os ouvintes da Band News FM. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Débora. É um prazer conversar com vocês, com os ouvintes da rádio. Professor, em 2017, Emmanuel Macron teve larga vantagem no segundo turno. No primeiro turno, a coisa ficou mais ou menos parecida. Os dois candidatos, naquela oportunidade, tiveram um percentual um pouquinho menor do que nesse ano, né? Macron teve pouco mais de 24%, Le Pen pouco mais de 21%. Nesse ano, os dois subiram 28% a 23%, vamos arredondar. Mas no segundo turno, em 2017, o Macron conseguiu arrematar praticamente todos os outros campos do espectro político francês. Nesse ano, a eleição no segundo turno está aberta ou o senhor entende que a diferença vai ser muito mais apertada? Fábio, a tendência é que tenhamos um segundo turno mais apertado do que tivemos há 5 anos, né? Isso é muito em função da existência, né, de outros candidatos que podem transmitir seus votos no segundo turno, né? Nós tivemos, né, desta vez um candidato de extrema direita, mais à direita, inclusive bem mais à direita do que a Marine Le Pen, né, que é o Éric Zemmour, né, que teve algo em torno de 7% dos votos, né, um desempenho importante, né, e certamente seus candidatos se identificam mais, né, com a agenda política da Marine Le Pen do que com a agenda do atual presidente, né. Da mesma maneira, existe uma dúvida também, né, se aqueles que votaram pela esquerda ou pela extrema esquerda, né, do Jean-Luc Mélenchon, né, poderiam vir a votar no candidato centrista, né, no atual presidente, né. Não há essa certeza. Então, né, poderíamos ter certamente segundo turno mais apertado, né, do que há 5 anos, já depender justamente, né, de como esses eleitores que não tiveram seus candidatos eleitos para o segundo turno, né, vão se comportar e até que ponto existe uma transmissibilidade de votos, né, de um candidato para outro, né. Fato é que o presidente francês, né, ele conta hoje, né, com um questionamento, né, e uma certa dúvida importante também, né? Então existe, né, muita crítica ao governo que foi levado a cabo ao longo dos 5 anos, né? É visto por muitos, né, como alguém que governou para os ricos. Então isso pode acabar pesando contra ele no segundo turno, além do que, né, a Marine Le Pen tenta se colocar como uma candidata mais moderada, né, do que aquela candidata de 5 anos atrás, né. Ela assumiu um discurso um pouco mais brando, né, do que aquele que a caracterizou, né, como uma política mais de extrema-direita, né. Ela se apresenta hoje, inclusive, como uma política de centro-direita e não de extrema-direita, o que poderia, talvez, né, torná-la um nome mais palatável no segundo turno das eleições francesas. Professor, a gente acompanha muito o governo em relação às relações internacionais, principalmente atualmente quando a gente fala em um cenário de guerra, em que países europeus estão envolvidos também para tentar negociar possíveis acordos, mas para quem mora, né, para o cidadão que vota, nesse período quando a gente fala de segundo turno, há um afunilamento de votos agora, nessa altura do campeonato, ainda dá tempo de convencer eleitores de eventualmente mudar, fazer esses eleitores mudar de ideia ou não, ou conquistar votos para um resultado mais efetivo nesse segundo turno, tendo em vista outras campanhas eleitorais? O que o senhor pode trazer de desafios para esse segundo turno, nessa disputa que traz uma série de desafios?
Pois é, na verdade na França é tudo muito corrido, né? São apenas 15 dias para o segundo turno, quer dizer, é muito pouco tempo efetivamente, né, para conquistar novos eleitores ou para convencer eleitores que estavam indecisos, né? O grande desafio que vimos este ano na França foi um número importante de eleitores que decidiram não participar, né? O absenteísmo eleitoral, a abstenção, né, foi muito elevada este ano, justamente porque existe um certo descrédito da classe política como um todo, né? E esse não é o tipo, certamente, de sentimento que será revertido em 15 dias até o segundo turno, né? Então há uma expectativa de que voltemos a ter, né, uma grande abstenção daqui a 2 semanas, e é muito improvável, né, que nesse tempo tão exíguo, tão curtinho, né, os candidatos consigam, né, conquistar os indecisos, né, ou mesmo apresentar-se, né, como candidatos ideais, né, em relação àqueles que acabaram não votando por eles. Por isso a grande dúvida, né, da transmissão de votos, né? Parece muito natural pensarmos, né, que os eleitores do Mélenchon poderiam votar no Sarkozy, porque ele tem uma origem na esquerda, né, mas isso não é tão automático, não é tão fácil de se verificar. Da mesma maneira, os eleitores do Éric Zemmour, né, certamente têm uma afinidade ideológica maior com a Marine Le Pen do que com o Macron, mas também nada indica que vão apoiá-la, né? Mais uma vez, o que poderemos ver no segundo turno, em comparação a 5 anos, né, é um cenário em que aquele que assume um discurso mais moderado, né, acaba vencendo, aquele que assusta menos, né? E nesse sentido, o Macron ainda mantém uma vantagem em relação a Marine Le Pen, né, muito pelo passado dela, né, que ainda a persegue, embora, né, ela tenha tentado, reitero, assumir um tom mais moderado durante estas eleições. Mas a campanha na França é sempre muito corrida, Débora, muito rapidinha, tanto no primeiro quanto no segundo turno, né, pouco tempo para convencer indecisos. Professor, ainda em cima desse assunto, desse tema que a Débora levantou e o senhor comentou, já se fala na França em uma força republicana, uma força democrática, mesmo sem Jean-Luc Mélenchon ter declarado voto pessoal em Macron. Mas ele disse o seguinte: espero que os meus eleitores não votem em Marine Le Pen. Né? Ele pessoalmente não disse que vai votar em Macron, mas orientou os eleitores não a votarem em Macron, mas a não votarem em Le Pen. Essa frente aconteceu mais ou menos de maneira parecida em 2002, no confronto Jacques Chirac e Jean-Marie Le Pen, pai da Marine Le Pen, em 2017 também, com Macron e Le Pen. E na França existe aquela teoria da ferradura muito bem explícita, né? Porque o senhor disse, é natural pensar que os eleitores de esquerda do Mélenchon votassem em Macron, mas pode ser que isso não aconteça, né? O espectro político ele não é uma linha reta. Ele pode ser entendido como a teoria da ferradura, ou seja, extrema-esquerda numa das pontas, extrema-direita numa das pontas, e elas estão mais próximas entre si do que efetivamente do centro. Né? Na questão da aposentadoria, por exemplo, na França é assim, né? O Emmanuel Macron defende uma aposentadoria mais tardia, ali depois dos 65 anos, e tanto os esquerdistas quanto os direitistas, né, os de extrema-direita, defendem uma aposentadoria de 60 anos. Quer dizer, esses pequenos detalhes podem aproximar esses dois extremos na França? Sem dúvida, Fábio, e na verdade não apenas a questão da previdenciária, lembrando que o Macron tentou levar adiante uma reforma previdenciária, não conseguiu, né, quer dizer, fica como dever de casa para o próximo presidente, né, ele conseguiu uma reforma trabalhista, mas não a previdenciária, né, mas existe, na verdade, em comum entre eleitores da extrema-esquerda do Mélenchon e da extrema-direita da Marine Le Pen, um descrédito com a política tradicional, né. Então, aqueles políticos que vêm dos partidos mais tradicionais, né, seja do Partido Socialista francês, como é o caso do próprio Emmanuel Macron, né, e o Partido Socialista, parênteses, né, teve um desempenho pífio nessas eleições, né, com a Anne Hidalgo, né, a prefeita de Paris, né, e existe um descrédito em relação ao Partido Republicano, que é a centro-direita tradicional também, né, que também teve um resultado sofrível, né, com a Valérie Pécresse. Então, né, há uma tendência desses eleitores, às vezes, se identificarem um com o outro, justamente buscando nomes alternativos, né, nos extremos políticos, né, aqueles que convergem menos ao centro e dialogam menos com os partidos tradicionais na França, que são o republicano e o socialista. Isso poderia, eventualmente, né, fazer com que alguns votos que foram dados ao Mélenchon migrassem, né, para Marine Le Pen, tornando o cenário no segundo turno incerto, né? Claro que isso é improvável, né? Imagina-se que a grande massa daqueles que votaram pelo Mélenchon, né, que teve um desempenho muito positivo, né, por muito pouco não chega no segundo turno, né, a expectativa é de que boa parte deles, não todos, claro, mas boa parte se decida pelo Macron, né, inclusive
seguindo um pouco a orientação, né, do seu líder de não votar na Marine Le Pen, mas realmente, né, na política europeia, eu diria de um modo geral, em que há um descrédito tão grande em relação à classe política, né, e uma descrença tão crescente em relação aos partidos tradicionais, isso poderia levar, né, eventualmente às extremas a se identificarem um pouco melhor, o que levaria certamente a uma vantagem para Marine Le Pen no segundo turno, né? Mas claro que por enquanto são especulações, né? Eu continuo enxergando o Macron como favorito para o segundo turno, mas certamente terá uma vida mais difícil do que teve há 5 anos. Estamos conversando aqui na Band News FM com o professor de Política Internacional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Velasco. Professor, quem for o escolhido, muda algo com as relações aqui com o Brasil? Agora a pergunta é onde a gente entra nessa história, né? As relações internacionais do Brasil com França, muda algo independentemente de quem for eleito? Bom, temos que esperar muito também as eleições no Brasil, né, para responder essa pergunta de maneira completa, né? O Brasil, nos últimos anos, ele perdeu muito do seu vigor, da sua visibilidade internacional. Passamos a ver uma política externa menos ativa, né, menos propositiva. O Brasil interagindo, consequentemente, muito menos com a França, né? Nem tanto por culpa dos presidentes franceses, mas mais por culpa, efetivamente, das lideranças no país, né, que talvez não tenham conseguido perceber o caráter estratégico, né, da relação com a França, né, que é um parceiro histórico do Brasil, né, mas muito importante para nós em termos econômicos, comerciais, investimentos. A relação cultural é uma relação muito densa, muito profunda. Então eu não vejo efetivamente nenhuma diferença muito aguda, né, entre Marine Le Pen e Macron em relação à percepção do que é o Brasil no mundo, né. Claro que ambos reconhecem o Brasil como ator de peso, especialmente no espaço latino-americano, e claro, ambos sabem que, afinal de contas, França e Brasil fazem fronteira, né, Débora? Temos aqui a Guiana Francesa, né, que é uma província ultramarina da França, então vale sempre lembrarmos que existe uma fronteira terrestre, né, entre Brasil e França. Aliás, é a maior fronteira que a França tem com qualquer país, é a fronteira com o Brasil. Então, claro que sempre entra no cálculo e na conta de qualquer presidente francês, mas qualquer um que assuma aí, né, o Palácio do Eliseu certamente vai ficar em compasso de espera para ver quem será eleito no Brasil no final do ano, e a partir daí sim, né, tentar reconstruir algumas pontes que foram queimadas nos últimos tempos, né, especialmente na área ambiental, né, onde houve um afastamento brutal entre Brasília e Paris. Professor, uma última pergunta de minha parte, por favor, pensando no aspecto mundial também, né? O senhor disse logo no começo da entrevista que a Marine Le Pen tem se pintado ou se mostrado como uma política de centro-direita e não mais de extrema-direita. Bom, ela tem se mostrado isso, tentado nessas eleições. Não sabemos se de fato ela se transformou nisso, né? A União Europeia e a OTAN olham para Marine Le Pen mesmo meio que de canto de olho, né? Há uma certa desconfiança. Se a gente supor que Marine Le Pen vença, o que não é provável, mas se ela vence as eleições na França, existe, por exemplo, a possibilidade de um Frexit, como tivemos o Brexit no Reino Unido? Fábio, isso seria mais provável talvez em 2017 do que hoje, né? Ela flexibilizou muito essa ideia, eu acho que até pela percepção, né, dos custos, né, importantes que o Reino Unido vem pagando, né, desde sua saída da União Europeia, né? Eu não vejo de fato a Marine Le Pen levando essa ideia à frente no contexto mais atual, né? No próprio discurso, né, na prática retórica, ela deixou isso de lado já. Né, ela já não é mais, né, aquela candidata radical, anti-europeia, né, ela se colocava no passado muito como uma eurocética, né, criticando duramente a União Europeia e entendendo a integração europeia como um fardo, né, para os interesses franceses, né. Não tem sido mais assim, né, pelo menos não nos últimos meses, eu diria até nos últimos 2 anos, ela tem mudado já um pouco essa postura, né, lembrando que ela foi eurodeputada, né, ela foi representante da França no Parlamento Europeu durante um longo tempo, e dentro do Parlamento Europeu ela fazia críticas brutais à própria integração europeia, né. Não é mais o caso nesse cenário atual, né. Então realmente eu não imagino, né, a Marine Le Pen tentando levar adiante a ideia de um Frexit, né, ou de uma saída da França da União Europeia, mas claro, né, ela sem dúvida alguma pelo seu passado ainda desperta evidentemente dúvidas, né, incertezas e preocupações nas outras lideranças europeias, né, e naturalmente também nos aliados da OTAN. E aliás, a relação da França com a OTAN é historicamente também uma relação tensa, né? A gente pode voltar ao passado e lembrar, por exemplo, nos anos 60, né, durante o governo Charles de Gaulle, a França se retirando do comando militar da OTAN, né, uma relação muitas vezes
turbulenta, né? Mas realmente não vejo, mesmo que ela seja escolhida presidente, não vejo a Marine Le Pen, né, buscando romper, seja com a Aliança Militar do Atlântico Norte, seja com a União Europeia, né? Pelo menos nesse ponto a moderação, eu acho que de fato vai se revelar real. Muito bem, professor Paulo Velasco, professor de Política Internacional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Obrigada pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Já fica o convite para o senhor participar numa próxima oportunidade. Obrigada, viu? Um prazer, Débora, Fábio, boa tarde, bom trabalho para vocês. Obrigada. Obrigado.